Agora daremos início às 7h15, viu, pessoal? Hoje iremos falar sobre um assunto bem legal, né? Deixe-me ver aqui uma coisa rápida. Fazemos um teste já. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar o material, o slide, hein? Sim. Perfeito. Faltam 2 minutinhos, viu? Como vocês podem notar, né, vocês podem observar, o nosso assunto de hoje, né, tem como nome Question Tags. Um assunto bem legal, certo? Fácil, também bem fácil, eu diria. Um minutinho. Perfeito, vamos começar, né, pessoal? Ó, então é o seguinte, como vocês podem observar aí, né, o ponto, o assunto em questão da nossa aula de hoje, né, será Question Tags. Vamos entender como é que funciona isso aí. É um assunto fácil, só que há necessidade de praticarmos. Algo que durante as nossas aulas nós iremos fazer, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão sinalizando para mim aí, certo? Vão sinalizando de acordo com o slide que esteja sendo mostrado para vocês. Certo? Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, ó, então, question tags.
o que são? Acho que o pontapé inicial, né? A parte inicial seria justamente entendermos, né, o que é, né? O que seria isso? Question tags. Eu sei que aqui nós estamos falando sobre uma pergunta, certo? É um tipo de pergunta que nós utilizamos em inglês, mas como é que nós formulamos? Certo? Para que serve? Quais características? Certo? Vamos lá. Então, ó, são perguntas curtas, pessoal, que na linguagem coloquial, né, na linguagem do nosso dia a dia, nós costumamos utilizar nos finais das orações para buscar uma confirmação do que foi dito na oração anterior e ou verificar se o ouvinte ele está de acordo com o que está sendo dito. Seria, pessoal, basicamente uma pergunta que nós adicionamos ao final de uma frase para confirmar algo ou não. Ó, em português, uma question tag, ela vai funcionar dessa maneira, né? Ela será estruturada dessa maneira, ó. Você vai à escola todos os dias? Não vai? Então, ó, esse não vai aí, né, seria a nossa question tag, só que aí nós tem em português, certo? E se observarmos no nosso dia a dia, né, é uma estrutura que ela é muito comum, certo? Nós constantemente estamos utilizando essa estrutura aí. Mas vamos lá. Em inglês, né, transcrevendo essa perguntinha aí, nós temos, ó, you go to school, don't you? You go to school, don't you? Então, a perguntinha foi utilizada aí ao final com o auxiliar. E vocês vão entender como é que funciona, certo? Mas vamos partir para a formação agora, né? Como é que nós formamos essas question tags? Pessoal, as question tags com verbos, né, ou verbos ordinários, né, verbos comuns, é construída com o auxiliar das formas interrogativas e ou a negativa equivalente a cada tempo verbal. Ó, uma coisa que precisam entender, né? É aí a questão na verdade, saber muito bem a questão dos verbos frasais. Desculpa, verbo frasais não, tempos verbais. Por quê? Porque a partir dos auxiliares de cada um dos tempos verbais que nós iremos desculpe, que nós iremos estruturar essas perguntinhas aí, certo? Aí vamos lá. Vamos observar os exemplos, ó. No simple present, né, tempo verbal esse que nós também já estudamos, então vocês conhecem muito bem o auxiliar. Ó, no simple present, o auxiliar de sentenças interrogativas será o do, né, forma negativa, ou do plus not, don't, isso de forma negativa, certo? E o do de forma afirmativa, interrogativa no caso, né? Logo, nós teremos a sentença, né? Você vai hoje? Não vai? No presente, ó. You go, don't you? You go, don't you? Observação. Vamos lá. Pessoal, se a oração inicial é algo bem importante aí, viu? Bem importante. Se a oração inicial, né, a partezinha que virá, que se apresentará antes da vírgula, for afirmativa, então, né, a question tag, seria a perguntinha ao final, ela será utilizada de maneira interrogativa negativa. Como assim? Vamos anotar aqui, ó. Observe o exemplo. Ó, você vai à escola. E tem uma sentença afirmativa aqui, certo? Depois da vírgula, né, nós temos a tag question. Não vai? Então, observe que o início aí, né, nós temos uma sentença afirmativa e quando nós temos a sentença afirmativa, a tag ela será utilizada de maneira negativa e interrogativa, certo? Oração inicial afirmativa, question tag interrogativa negativa. Fechado? Vamos lá. Oração inicial.
Quando a oração inicial, pessoal, ela for negativa, né, no presente simples, né, no simple present, o que vai acontecer? Ó, sendo a oração inicial negativa, a tag ela será apenas interrogativa, utilizando a forma verbal, né, a forma verbal auxiliar equivalente a cada sujeito da primeira oração, que seria, no caso, o does ou doesn't. Isso para se referir, né, aos pronomes pessoais he, she e it, né? Seria o do e don't para os demais, para as demais pessoas verbais, certo? Então, aqui é o que vocês precisam lembrar aqui. Com os pronomes pessoais he, she e it, nós iremos utilizar. Desculpem, pessoal. Nós iremos utilizar o does quando formos elaborar uma pergunta e o doesn't quando nós formos elaborar uma sentença negativa, certo? E para os demais pronomes pessoais, né, I, you, we e they, nós iremos utilizar o do para sentenças interrogativas e o don't para sentenças negativas, certo? Vamos lá. Exemplo. Primeiro exemplo, nós temos você não vai à escola. Vai? You don't go to school. Do you? Observe, pessoal, que ó, a oração principal aí, ela foi estruturada de maneira negativa, com o auxiliar do tempo verbal presente simples. Don't, não é isso? Ó, como vocês podem notar, vocês podem observar. You don't go to school. Do you? Ó, oração principal de forma negativa, então a tag ela será utilizada de maneira afirmativa e interrogativa, certo? A oração negativa, tag question interrogativa, certo? Aí vamos lá, um outro exemplo. He doesn't go to school. Does he? Ele não irá à escola, não vai à escola. Irá. Continuando. Aí vamos lá. Essa primeira partezinha, né? Apresentei as características, formação, com o tempo verbal, presente simples. Né? Agora nós iremos começar a falar, né, sobre outras estruturas verbais, futuras, certo? Com modais, com tempos perfeitos e assim sucessivamente, certo? Vamos lá, ó, com os verbos auxiliares e ou verbos modais. Só que, antes de eu explicar essa parte, pessoal, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Por gentileza, caso tenha, por favor, façam a perguntinha. E pode falar, pessoal, porque como eu estou utilizando a janela do slide, e eu não estou conseguindo visualizar o que vocês estão, o que vocês colocaram, né, no chat, por gentileza, certo? E aí, pessoal, mas aqui eu poderia me informar. Nenhuma dúvida, professor. Certo, certo. Perfeito, obrigado, viu? Pessoal, caso tenha dúvida, podem sinalizar, tá bom? Professor, tenho dúvida, né? Eu não consegui compreender essa parte muito bem, poderia repetir, certo? Então vamos lá, já que estamos embalados, né? Perfeito. Né, pessoal, com verbos auxiliares e ou modais. Com os verbos auxiliares e ou modais, de uma forma geral, nós não vamos utilizar, né, as formas do, tem das, para construir as tags. Como assim? Vocês vão entender daqui a pouco. O próprio verbo auxiliar, na primeira oração, ele será utilizado na tag. Por exemplo, aqui, né, vocês sabem que o verbo to be, né, seria um verbo que ele tem uma força independente, certo?
nós iremos estruturar, como vocês podem notar, vocês sabem, quando nós temos uma sentença que foi escrita no presente com o verbo to be, por exemplo, nós vamos utilizar iremos estruturar a pergunta com o próprio verbo to be, não é isso? E se nós tivermos sentenças negativas, nós iremos utilizar, né, o not com o verbo to be também, certo? Então, se tratando dos verbos auxiliares, com o verbo to be, né, nós iremos estruturá-lo dessa maneira aí. Por mais que esteja no presente, nós não vamos utilizar o do e o das quando tivermos o verbo to be no presente, tá bom? Aí eu quero que vocês observem essa sentença aí. Nós temos um tempo contínuo, né? Tempo contínuo que tempo contínuo é que nós utilizamos, nós precisamos da estrutura do verbo to be. Como vocês podem notar, ó, she is teaching. É um tempo contínuo, essa ação está acontecendo, né? Ela está ensinando, certo, pessoal? She is teaching. Isn't she? Não está. Um outro exemplo, nós temos o verbo modal can. He can stay here now. Can't he? Então, os verbos modais, eles também são verbos que possuem suas formas próprias. Por isso que nós iremos utilizar, né, o can't como tag aí, certo? Se a minha sentença inicial, na minha oração inicial, principal, ela começa, ela é afirmativa, então a minha tag ela será negativa, né? Eu vou utilizar o can, not, can't, certo? Para poder estruturar a minha tag. Vamos lá. Question tags com verbos modais. Então, ó, nós temos um outro verbo modal aqui, né? O should. He should come. Shouldn't he? Ó, ele devia vir. Não devia? He shouldn't come. Should he? Observe, né, que eu tenho na minha primeira frase, eu tenho a sentença afirmativa e a tag negativa interrogativa, né? Por quê? Porque ó, é como se eu tenho, né, oração principal afirmativa positiva, então a tag ela vai ser negativa. Se a oração principal for negativa, então a tag ela será interrogativa, certo? Afirmativa interrogativa. Seria basicamente isso que vocês precisam entender, né? Ela não devia vir, devia. Aí vamos lá, né? Observação. Pessoal, o mesmo modal ele é utilizado nas duas orações, tá bom? Só que de maneira apropriada, né? Question tag no simple past, né? Um outro tempo verbal. Nós temos aqui, né, as question tags sendo utilizadas no passado simples de forma afirmativa, né? Aí vamos lá, ó. O auxiliar de sentenças interrogativas no passado é o did. E é um assunto que está bem fresquinho na cabeça de vocês. Até porque, né, nós fizemos várias atividades relacionadas ao passado simples, desde o nono ano, na verdade. Nono ano, primeiro ano que nós demos uma aprofundada, certo? Então, vamos lá, vamos seguir. Ó. O auxiliar, pessoal, das sentenças interrogativas no passado é o did. Logo, o mesmo ele será utilizado para a interrogativa e negativa na tag, certo? Como assim, professor? Vamos lá. Ó, o auxiliar da interrogativa. Deixa eu mostrar, peraí. Opa. Nós temos o seguinte, ó. Brazilian team played well last week. Didn't it? Aí vamos lá, eu quero que vocês entendam o seguinte. Ó, a oração principal aí, né? Que é essa primeira parte da oração. Essa primeira parte aqui, né? Ela foi utilizada, né? De forma afirmativa. Então, se essa primeira parte foi utilizada de forma afirmativa, então eu vou ter, né, que estruturar a tag de maneira negativa,
certo? Negativa e interrogativa, né? Como vocês podem notar. E lembrando que eu estou me referindo, né, à seleção, ó, Brazilian Team, o it vai ser o pronome que vai se referir ao sujeito, né, que seria a seleção. A seleção jogou bem na segunda semana. Didn't it? Didn't it? Não jogou? Certo? Vamos lá, continuando. Vamos lá, continuando. Question tags no Simple Past, né, de forma negativa. Nós temos aí o seguinte exemplo, né? The Brazilian team didn't play last week. A seleção brasileira, não jogou bem semana passada. Então, observe que a oração principal aí, ela foi estruturada de maneira negativa. Então, se ela foi estruturada de maneira negativa, então a minha tag será utilizada de maneira afirmativa e interrogativa, certo? Did it. A seleção não jogou bem na semana passada, jogou? Seria o equivalente, né? Sentido aí. Aí vamos lá, observação. Nas tags, pessoal, né, não se pode empregar nomes, apenas pronomes deverão ser utilizados. Por exemplo, pessoal, essa parte que eu destaco aqui, ó, deixe-me pegar peraí. Essa partezinha aqui, ó, referente ao it, certo? Esse it está se referindo a quem? Né? The Brazilian Team. Então, com as tags, nós nunca iremos utilizar o quê? Nomes, né? Apenas iremos utilizar os pronomes que estejam se referindo ao sujeito, tá bom? Nesse caso aqui, né, eu estou falando sobre, né, the Brazilian Team. Se eu estou falando sobre a seleção brasileira, então qual seria o pronome pessoal que nós utilizamos para utilizar, ou para se referir a esse termo aí, certo? Vamos lá, continuando. The sun didn't shine. Did it? Aqui, ó, o sol ele não brilhou. Brilhou. Observe que, ó, eu tenho aqui the sun, sol, certo? Aí aqui eu estou falando sobre o sol. Se eu estou falando sobre o sol, qual seria, né, o pronome pessoal que nós utilizamos, né, utilizaríamos para substituir, para se referir a esse termo aí, ao sujeito da frase? Seria o it. É isso? The sun didn't shine. Did it? Então, basicamente isso, certo? Até aqui alguma pergunta, meus queridos? Sinalizem aí perguntas. Hein, pessoal? Ezequiel? Alguma pergunta? Não. Pronto, vamos seguir então, né? Vamos lá, question tags no simple future, né, de forma afirmativa. Vamos lá, um outro tempo verbal que é bem facinho também, né? Vamos lá, o auxiliar, né, de sentenças interrogativas, né, no simple future, ele será o will, né? Será o will que nós iremos utilizar. Isso de maneira afirmativa. Maneira negativa, nós iremos utilizar o will not, ou won't, certo? Logo, o mesmo ele será utilizado para a interrogativa negativa na tag. Por exemplo, ó, o futuro afirmativo nós temos aí, ó, abaixo aí You will travel to London next year. E a tag, won't you, você viajará para Londres no próximo ano.
não viajará. Observação, né? O won't é a forma abreviada de will not. E será essa forma que nós iremos usar aí, tá bom? Will not. Vamos lá. Ainda, né? Sobre o futuro simples, as questions com futuro simples, né? Só que de forma negativa. Estando a oração inicial, pessoal, de forma negativa, a tag ela será apenas interrogativa. You won't travel to London next year. Ó, sentença principal de forma negativa, então a tag ela será usada de maneira interrogativa, né? O won't travel to London next year. Will you? Continuando. Question tags com o imperativo. Ó. Então, aqui nós temos estruturas um tanto diferentes. Agora, quando tivermos, né, uma sentença no imperativo em inglês, certo? E precisamos ter muito cuidado em relação a isso, né? Aí vamos lá, vamos observar. Ó, pessoal, o imperativo negativo, né, assim como o afirmativo, possui a forma will para a construção das tags que virão sempre nas sentenças interrogativas. Pessoal, então, o que é que está dizendo aqui? Isso está dizendo que se eu tiver uma frase no imperativo de forma negativa ou de forma afirmativa, eu vou utilizar o will como tag, certo? O will que? Vamos observar, ó. Se eu tiver, observe esses dois exemplos aqui. O primeiro exemplo, né, ó, o primeiro exemplo está aqui, nós temos don't worry, will you? Observe que eu tenho aqui, né, uma estrutura no imperativo, né, o don't worry. Don't worry. Se eu tenho uma estrutura no imperativo, o que é que vai acontecer, professor? Nós iremos utilizar o will you com a tag sempre. Professor, mas se eu tiver, por exemplo, uma sentença no imperativo de forma afirmativa, vocês vão utilizar o will you também, certo? Padrão gramatical. Hold a little. Espere um pouco. Will you? É sim, né? Não seria dessa maneira que geralmente respondemos? Aí vamos lá, vamos continuar. Note, pessoal, né, que neste caso, as question tags, elas procuram dar um tom de convite, certo? E não de ordem, já que o imperativo, basicamente, ele consiste em dar uma ordem, não é isso? Continuando. Aqui, ó, nós temos, né, a estrutura do imperativo também, certo? Question tags no imperativo, só que com let's. Quando, né, a palavrinha let's ela aparecer, o que é que nós iremos fazer? Né? Rapidinho, vamos lá. Vamos lá. Question tags no imperativo com let's. Pessoal, com a forma let's indicativa, na primeira pessoa do imperativo plural, né, na primeira oração, utilizamos, né, a forma shall we na question tag. Como assim, professor? Se na minha frase aparecer o let's, né? Se eu tiver o let's, como vocês podem observar aí, ó. Let's study English. Shall we? Vamos estudar inglês. Vamos? Apareceu let's study English, vocês vão utilizar shall we, certo? Assim, memorizem, viu? São algumas regrinhas, né? Mas, assim, são várias regrinhas, na verdade. Mas vocês vão observar que na prática, né, não tem segredo, né? Bem tranquilo. Special Case 1. Nós temos aqui alguns casos, algumas regras, certo? Alguns casos especiais, que o primeiro seria, né, com as question tags como o verbo to be, né, na primeira pessoa do singular. Então, ó, observe que quando eu tiver aqui, pessoal, uma sentença afirmativa com o verbo to be no presente, o que vai acontecer? Nós iremos utilizar na tag o aren't e o I, né? No caso, o pronome, ele vai manter-se I am right,
Aren't I? I am right. Aren't I? Eu vou utilizar essa estrutura. E nunca essa estrutura aqui, certo? Cuidado, muito cuidado. Beleza? Continuando. Segundo caso especial. Segunda exceção. A segunda exceção nós temos, ó, com os pronomes indefinidos. Someone, somebody. Nós iremos utilizar o pronome they como sujeito da tag. O pronome será esse, né? Se aparecer um desses pronomes interrogativos aí, someone ou somebody, nós iremos utilizar o pronome pessoal they como sujeito da tag, certo? Como vocês podem notar aqui, ó. Someone, sujeito, né? Alguém. Então, lá na tag, né? Lá na tag vocês vão utilizar o they para se referir a someone, certo? Someone told you about it, didn't they? Ninguém te contou a esse respeito, contou? Terceiro caso especial. Orações, né, contendo os advérbios, desculpe. Sheldon, rarely, never, hardly ever são consideradas negativas, certo? Advérbios negativos são consideradas palavras negativas, certo? Por conta do seu teor que carrega dentro de uma frase. Logo, a question tag equivalente ela será apenas interrogativa. Observe aqui os exemplos. She hardly ever comes around here, does he? Essa frase ela foi utilizada dessa maneira porque está no presente, certo? Outro exemplo. Quanto, pessoal, a entonação. Né? As question tags elas podem ser, né, ascendentes quando o falante ele não está certo, ele não tem uma certeza, né, de qual será a sua resposta. Por exemplo, she won't come today, will she? E descendentes, né, quando o falante ele está certo da resposta, podendo haver uma contradição, né? Your mother loves you, doesn't she? Aí vamos lá, é uma parte que eu não iria cobrar, né, pessoal? Só é importante vocês saberem, né? Aí vamos lá. Respostas às tags. Geralmente, pessoal, quando fazemos uma tag negativa, esperamos uma resposta afirmativa, não é isso? Como assim? Você irá, não irá? Né? Aí, o que é que geralmente esperamos? Né? Sim, irei. Né? Yes, I will. Na prática, nem sempre a resposta é o que esperamos. Isso aqui precisamos entender também, viu? As respostas, as tags, number 2. Todavia, quando fazemos uma tag apenas interrogativa, pessoal, esperamos uma resposta negativa, certo? Aí vamos lá. Exemplo, você não irá, irá? Esperamos como resposta no, we won't. Perguntas, pessoal? Perguntas? Professor, eu queria que o senhor voltasse duas anteriores para eu tirar print, por favor. Sim, agora mesmo. Essa? A anterior. Essa? A resposta 1 e a anterior à resposta 1 também. Por favor. Sim. Agora mesmo. Pronto. Esse aqui, né? E a anterior, né? Isso.
Aqui? Em relação à entonação, Pronto. Muito obrigada. Pode passar. De nada, tranquilo. Vamos lá. Tá. Pessoal, vamos lá. Agora. Vamos lá. Pessoal, eu quero que vocês copiem essa primeira questão aí, né? Como vocês podem notar, eu quero que vocês copiem. Como o slide ele já está apresentando a resposta, vamos dialogar. Eu quero que vocês façam o seguinte: assim que vocês copiarem, eu quero que vocês justifiquem aí. Eu vou perguntar pergunta por pergunta, né, a justificativa. Por que que nós utilizamos a determinada tag aí? Certo? Vamos lá. Só um instante. Pessoal. Pessoal, assim que terminarem aí, sinalizem, tá bom? Assim, só um instante que eu vou usar o computador também para acessar essa reunião.
Todos copiaram, pessoal. Todos copiaram? Pronto, vamos lá, né? Interaçãozinha. Copiei. Beleza, só fazer uma alteração. Só um instante, pessoal. Pediu, viu, pessoal? Um instante. Prontinho. Beleza. Então vamos lá, vamos corrigir, né? Pessoal, qual a resposta, né? Qual é a resposta do primeiro item aí? Hein? Qual é a resposta do primeiro item e por quê? Isn't it, né? Ó, user. Aqui o item está pedindo para responder da seguinte maneira, né? Complete com a question tag apropriada, né? Então eu tenho o it is correct to say, isn't it? Por que nós temos essa forma aí, pessoal? Qual seria a justificativa? Hein? Qual a justificativa aí, pessoal? Hein? O verbo auxiliar é o is, o verbo to be, isso, ele se encontra de forma afirmativa, isso. Isso quer dizer que nós iremos utilizar a tag de maneira negativa e interrogativa, né? Muito bem. Lembrando que o it ele será mantido aqui, certo? It, sujeito. Aí vamos lá. A letra B. A letra B, qual a resposta aí? Por quê? Qual a justificativa? A letra B. Wouldn't they? Beleza. Por quê? Wouldn't they? Isso. O sujeito está no plural. Muito bem. Muitos escritores escreveriam sobre fantasia e também sobre histórias reais. Não escreveriam, né? Exatamente, né? A oração principal é afirmativa com would. Que would aqui é o futuro condicional, certo? Uma forma futura condicional que nós iremos estudar em breve.
Sendo assim, a minha tag ela vai ser negativa interrogativa, como vocês colocaram aí, wouldn't. E o sujeito que se refere, né? Quem é o sujeito aí? Many writers. Beleza? Letra C, perfeito. A letra C, isso. É afirmativa isso. Nossa. A letra C, como é que fica? Ah, por quê? Porque eu tenho didn't aí. At that time. Isso que quer dizer que essa frase está falando sobre o passado. E o auxiliar do tempo passado vai ser o did. E como a frase ela foi utilizada de maneira afirmativa, justamente, exatamente. O read, ele está no passado aí, certo? Exatamente. A sentença afirmativa no passado, sentença afirmativa no passado, então, afirmativa, né? Sentença afirmativa no passado. Tag com o auxiliar did, not, didn't, e o sujeito, né? De forma negativa e interrogativa. Muito bem, perfeito. Continuando, read it out loud. E agora? Read it out loud. Will you? Ótimo, tá certo. Agora, por que will you? Isso. Leia em voz alta, né? Read it out loud. Leia em voz alta, né? Por isso que nós iremos utilizar o will you. Imperativo, will you. Pode ser imperativo afirmativo ou negativo. Vocês sempre irão utilizar o will you com as tag questions. Muito bem. E por fim, a letra A. A letra E nós temos shall we, né? Muito bem. Shall we por quê? Isso. Se eu tenho let's na construção do meu imperativo, então eu vou utilizar o shall we, certo? Pronto, né? This is the end of our Vision Text class. I hope you have enjoyed. Pronto, pessoal. Então, ó, seguinte. Agora vamos praticar um pouco, né? Vamos praticar um pouquinho, só um instante. Pessoal, só um instante, viu? Vou compartilhar com vocês aqui, peraí. Pessoal, peguem um caderninho de vocês aí, rapidinho. Temos algumas atividades para fazer agora, tá bom?
Só um instante. Pronto. Vamos lá. Compartilhando com vocês aqui. Peraí, viu? Ah, sim. A gente pode fazer um Kahoot. Quando a gente finalizar essa atividade, a gente faz um Kahoot, certo? Semana que vem, a gente vai fazer um outro jogo, né? Um outro bem diferente, bem legal também. Kahoot é bem legal, né? Pessoal, então, ó, vamos lá. A gente pode fazer o seguinte, né? A depender do. Eu quero que vocês copiem, né, essa atividade aqui, ó. Certo? Quero que vocês façam essa primeira parte da atividade. Eu vou até ampliar um pouco para ficar melhor para vocês, certo? Assim que vocês fizerem, informem, porque a gente pode fazer, né, um Kahoot, né? A gente faz um Kahoot, viu?
Assim que finalizarem, me informam, tá bom, pessoal?
Pessoal, eu vou aproveitar e vou fazer a chamada rapidinho, viu? Vamos lá. Vamos. Presente. Carlos, tem algum Carlos? É? Ah, beleza, não. Ignore, ignore. Emily Kawane. Ah, não. Não, só uma coisinha aqui. Pode ignorar. Ah, certo, Ezequiel. Kawane. Emily Kawane, né? Emily Kawane Silva Brito. Emily Kawane. Vamos lá, chamada. Ezequiel. Kawane, cadê você? Tá aí, né? Vou responder, mulher. Gabriela de Fátima. Gabriela. Beleza. Gabriela de Fátima. Júlia. Júlia. Júlia veio. Júlia Costa Vieira. Júlia Fontes. São duas Júlias, é? Temos duas Júlias, é, pessoal? Júlia Fontes, tá aqui, né? E Júlia Costa. Tem alguma Júlia Costa? Então não respondeu, falta, né? Júlia Lelis. Júlia Lelis se encontra. Júlia Lelis. Júlia Lelis. Caio Castro. Caio Castro. Luísa. Luísa Fontes Brandão. Luísa Fontes Brandão. Certo. Pedro. Raíssa. Raíssa de Almeida. Sami.
Vitor, Yasmin, terminaram, pessoal? Beleza, Raíssa. Deixa eu ver aqui. Pronto, Raíssa. Júlia. Pronto. Terminando, pessoal. Terminaram? Me dizem aí pra gente dar continuidade, tá bom? Quem terminou? Eita, Ezequiel. Calma, devagar, Ezequiel. Eu vou colocar você, Emília. Emília, coloca seu nome completo. Seu nome completo, deixa eu ver. Qual é o seu nome completo? Emília Gabriela. Emília Gabriela. Canuto. Canuto Tavares. Pronto. Perfeito, viu? Beleza. Certinho, viu? Já tá aqui o seu nome. Emília Gabriela Canuto Tavares. Presente, tá bom? Assim, já tá, viu? Pronto, sem problemas. Tá ok. Emily Cauane tá, viu? Emily Cauane Silva Brito. Certo? Pronto, pessoal, nós temos 16 minutos.
prontinho. Pessoal, vamos fazer um Kahoot rapidinho com 10 questões envolvendo o uso das question tags. Beleza? Vamos lá? Vamos praticar, né? Resolver exercícios, só que utilizando o Kahoot. Fechado? Aí vamos lá. Essa atividade ela vai ficar para casa, tá bom? Vai ser o homework de vocês, o dever de casa de vocês, que semana que vem a gente corrige, tá bom? Empowered. Só um instante. Carregando aqui, viu, pessoal? Gente, tá com graça, não tá querendo carregar a página hoje. A pessoa, tô tentando aqui, né, utilizar, né, visto acesso aqui o Kahoot, pra gente praticar um pouco, né, até lá. Tentem responder essas questões aí, certo? Vão tentando responder essas questões aí. E se eu conseguir aqui, a gente faz o Kahoot, senão eu volto para as questões pra gente responder, tá bom?
É, pessoal, tô travado com a Halt hoje, viu? Uma pena, né, gente? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos responder essas questões aí envolvendo o uso das question tags, tá bom? Para não perdermos mais tempo, né? Daqui a pouco eu libero vocês, né? Pra vocês continuarem suas aulas, né? Então vamos lá. E é bom que com esses itens aqui a gente pode tirar as nossas dúvidas, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, na verdade. Beleza? Então vamos. Let's practice. Quem terminou já? Vamos lá, beleza aqui, aguarda aí, viu? Vamos lá, quem terminou, quem mais terminou, pessoal?
Ah, 7 também. Por... Pessoal, então, vamos lá. É o seguinte, como não... Próxima semana a gente faz um Kahoot, certo? A gente pratica um pouquinho. Façam essa atividade em casa, quem já fez. Só estuda, né? Pratica um pouco mais, né? Um pouco mais. E qualquer dúvida que vocês têm em relação a algum item, semana que vem a gente corrige, tá bom? Por hoje é só, certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma pergunta, pessoal? Pronto, perfeito. Então, né? Por hoje é só. Fiquem com Deus, um abraço, viu? Tchau, tchau. Fui.